Muito bem. Que possamos nessa noite, não por aquilo que vamos falar, porque é coisa muito simples, mas que possamos de alguma forma, todos nós sairmos daqui diferentes, com uma esperança maior, com um bem-estar maior, com uma alegria maior. Talvez o que nós vamos falar não tem muita novidade, mesmo que o tema é muito complexo e muito amplo, e nós somos pequenos aprendizes. Se Chico Xavier diz que ele era um cisco, quiçá o que nós somos, né? Mas nós vamos fazer a nossa pequena parte, de estarmos aqui reunidos no nome do Cristo, para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e falar sobre perdoai para que Deus vos perdoe. Esse é o título do nosso trabalho, perdão. E aí a gente já começa pensando assim: será que Deus se ofende com aquilo que nós fizemos? Será que Deus, soberanamente justo, bom, onipotente, onisciente, onipresente, eterno? Claro que não. Mas se a gente tiver uma vivência melhor com as pessoas, um respeito, né, tentar compreender o outro, é nesse sentido que nós talvez precisamos olhar melhor. Né, Tatiana? É isso aí. Hoje é o nosso primeiro trabalho com slides, então é um desafio para nós também nessa noite. Se tiver algum errozinho de português, né, a gente vai olhando, tenta corrigir o máximo, a gente pede já desculpa e assim, e a gente precisa se desafiar, né, para o novo. Então para nós é uma alegria. Vamos lá? Vamos lá. Então já inicia com a primeira frase que já está lá no Evangelho mesmo, né? No item 1. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Esse é o capítulo, né? Uhum. Isso aí. Está lá no Mateus, mas é o capítulo do Evangelho. Capítulo 10. Capítulo 10. Esperamos aí. Uhum. Oh. Vamos lá. Vamos falar sobre isso dentro do nosso trabalho, né? Porque tem... Isso. Me contaram que tem 17 telas. Me contaram. Eu não fiz nenhuma tela. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará vossos pecados. Aí nós vemos a figura de Jesus, né? Aí a gente se lembra da mulher adúltera, onde ela foi praticamente apedrejada, né? Ou tentaram apedrejar ela, né? Coloquei essa figura, essa imagem para a gente poder refletir, porque quem de nós não tem pecados para perdoar e ser perdoados, né? E o Mestre nos deixou vários ensinamentos nessa passagem da mulher adúltera. Muito bem, para nós, se nós gostamos que as pessoas entendam nós, porque nós também não as entendemos. Se nós gostamos que as pessoas desculpem nós, por que nós não podemos desculpar às vezes as pessoas? Então são questões simples para viver. E nós vamos ver que o perdão é algo fantástico. Logo para frente, é fantástico. E é difícil. É bonito falar do perdão. É maravilhoso falar do perdão. Mas praticar é um pouco complicado. Na idade evolutiva que nós nos encontramos, né? Ainda somos muito imperfeitos, né? Então, se nós gostamos que alguém nos entenda, falei precipitado, falei no impulso, não devia ter feito isso, por que quando as pessoas também fazem isso com nós, por que nós também não as desculpamos? São perguntas que a gente precisa se fazer, né? Sim. Principalmente casais, famílias, porque tudo começa no núcleo. Tudo começa dentro de casa e vai se expandindo, vai para dentro da sociedade, dentro dos nossos trabalhos, dentro dos centros espíritas, das agremiações, das igrejas, vai se expandindo.
E até mesmo que para perdoar, ela vem de uma injúria, de uma ofensa, de algo que aconteceu. E muitas vezes a ofensa não é tão grande, é tão pequenininha que a gente acaba se magoando por essa determinada situação. E ou não aceitamos que devemos pedir perdão, por causa que muitas vezes o nosso orgulho não permite, faz com que a gente fique cegos, né? Mas são coisas pequenininhas, que não têm valor. Muitas vezes porque fulano falou determinada situação, porque fulano não deveria ter falado isso para mim. São coisas que nós precisamos olhar com outros olhos, analisar, refletir, porque se nós nos colocarmos no lugar dessa pessoa que falou, a análise que a gente pode fazer, essa pessoa estava num bom dia, o que está acontecendo na caminhada dessa pessoa? A gente precisa se questionar também, né? E se houve essa ofensa, chegar até a pessoa e conversar com ela, com a pessoa com quem te ofendeu, ou ao mesmo tempo, se eu ofendi alguém, que chegue para essa pessoa, não para terceiros. A gente precisa ir para o ponto, mas muitas vezes o orgulho não permite. Prefiro ir a terceiros, aumentar ainda mais a dor. O que é a misericórdia? Compaixão suscitada pela miséria alheia, indulgência, graça e perdão. Misericordioso, aquele que perdoa as ofensas que lhe faz. Só para lembrar, uma coisa bem importante, todos nós não vamos esquecer o mal entendido. A gente não sofre de uma doença de esquecimento como Alzheimer ou demência. Ele não vai esquecer. Mas a gente precisa trabalhar, nem que seja uma encarnação inteira, ou muitos anos, sobre aquele mal que a pessoa fez. Só aquele mal, aquele ponto que a gente se sentiu ofendido. Por que eu me ofendi? Nós pregamos Jesus na cruz, matamos o Cristo, há 2000 anos, ele disse, Pai, perdoa, não sabe o que fazem. Ele se ofendeu? Não. Por quê? Porque ele não tem orgulho. Porque ele não tem egoísmo. Porque ele não tinha vícios. E nós ainda temos isso em nós. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Muito. E viver em sociedade não é fácil. É fácil ser misericordioso? É fácil perdoar? É fácil se colocar no lugar do outro, na agitação que nós vivemos hoje? Tem pessoas que não têm tempo nem de fazer uma oração. Tem pessoas que não falam nenhuma vez no dia a palavra Deus, Jesus. Tem pessoas que talvez não dão um sorriso no dia. Passam o dia rosnando. A começar pelo levantar de manhã dentro de casa. Então, a gente vai pensando assim, compaixão é se colocar no lugar da pessoa. Porque hora a gente se coloca, hora alguém vai se colocar para nos ajudar. Nós somos todos irmãos em entendimentos diferentes, em idades evolutivas diferentes, em necessidades diferentes, mas nós temos um único caminho. Um único caminho. O bem. O progresso. Alguns dizem evolução, não está errado. Eu prefiro o progresso. Evolução me assusta. Né, Tatiana? É isso aí. E aqui entra também a questão, por que eu me ofendi? A gente pode se questionar, por que será que eu me ofendi por determinada situação? Por determinada fala? Né? É aquilo que a gente já falou em várias vezes e que a gente precisa fazer análise, olhar o porquê doeu, aquilo que foi falado, o que eu preciso mudar, né? Aí entra o orgulho ferido. Se doeu, não importa de onde veio. Importa você olhar por que doeu. Não importa se é de um conhecido, se é um desconhecido, se é um irmão, se é a esposa, o marido. Não importa. Importa você verificar que você tem que fazer alguma coisa para aquela dor diminuir, não para alimentar ela. Aquilo que a Tati falou antes.
É melhor tu conversar com a pessoa que te deu aquela dorzinha do que tu falar para uma terceira pessoa, uma quarta pessoa, uma quinta pessoa e virar maledicência. Daí a gente vai entrar no outro campo bem complicado. E hoje, de vício. Isso aí. E hoje a gente sabe que fofoca é o que mais dá notícia, né? Então a gente precisa cortar isso. Precisamos falar mais de Deus. Precisamos falar mais de Jesus. Precisamos voltar mais o nosso pensamento ao alto, ao Mestre. Passar, né? Porque senão... O que é perdão? Desculpar, absolver. Aí diz o seguinte: o perdão é também o reconhecimento de nossas fraquezas e de nossos erros. É saber que também necessitamos da desculpa alheia. Muito, muito. Precisamos muito isso das pessoas. Muito. Por que não damos então? Nós temos que fazer sempre usar essa medida. Se eu preciso, por que não dou? Né? Essa última frase é fantástica aí, que está no Consolador. O perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Quem dá é o que recebe. Não é aquele que recebe. Ah, eu perdoo fulano. Se é de coração, é eu que estou recebendo. O que ele vai fazer, se ele vai aceitar, se não vai aceitar, isso é outra história. Mas o perdão é quem dá, é o que recebe. Mas nós vamos ver, tem 2 jeitos de perdoar. Nós vamos ver se não chegar lá na 13ª lâmina. Vai chegar. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Olha essa pergunta, está lá no Livro dos Espíritos, 661. Dá para nós pedir para Deus, ó, dá uma perdoadinha nas nossas faltas aí. Eu tô meio encrencado aqui, né? Tá difícil, perdoa um pouco eu aqui, me ajuda aqui, resolver umas pendengas aqui, na linguagem popular. Olha a resposta dos Espíritos Superiores. Deus sabe discernir o bem do mal, e a prece não esconde as faltas. Quer dizer, eu posso fazer prece, mas não vai esconder as faltas, né? Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. O que seria esse proceder? Mudar de conduta, mudar de pensamento, mudar hábitos. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. Então, muitas vezes não valem palavras e palavras e palavras bonitas. Os exemplos a gente sabe que arrasta bastante, né? Então, também a gente precisa observar bastante isso, né? Essa é a resposta dos nossos amigos espirituais. Os imortais. Então nós vamos lembrar de uma coisa: sempre tem alguém observando nós. Sempre. Não é quase sempre, é sempre. Estou sozinho lá sentado na casa, não tem ninguém em casa, não tem nenhuma câmera ligada. Tem companhia. Sempre. Eles estão olhando nossas ações. Nossas pequenas ações como animal, como familiar. Ações no pensamento. Porque o pensamento é matéria. O que eu estou pensando? Com que intenção eu estou pensando? Aí entra muita coisa. Então, se nós queremos que Deus nos ajude, que alguém nos ajude, nós precisamos também ajudar na medida que nós podemos, sem se intrometer. Porque Deus não se intromete. Deus não se intromete. Ele ajuda se nós quisermos. Senão nós temos uma palavrinha bem fácil. Arbítrio. Livre arbítrio. E ele podia ter criado nós perfeito. Podia. Se ele quisesse, podia ter criado perfeito. Mas ele preferiu criar nós, simples e ignorantes, para nós conquistarmos essa perfeição relativa. Esse é o nosso Pai. E ele não deroga as leis, ele não se mete. Esse cara está errado, vou lá, vou fazer assim. Não vai fazer assim. Então, é muito importante nós entender que nós, todos nós, estamos imersos nesse oceano de pensamentos. Platão dizia que nós tínhamos um mundo aqui de ideias. As pessoas que seguem Platão ainda falam assim hoje.
E nós, espíritos, dizemos que aqui tem um mundo paralelo nosso, de vários níveis de vibrações, de espíritos. Muda só a palavra. Certo? 70 vezes 7. Perdoar. Lá está nessa parte do Evangelho também. Perdoar até 70 vezes, 7 vezes multiplicado. Essa sim foi a resposta para os Pedros daquela época. E por que não também os dos dias atuais? Os Pedros, né? Os Pedros. Todos nós somos os Pedros, né? É que lá eles tinham um costume um pouco diferente. Número 3, número 7, eles tinham não fui estudar muito isso, tá? Nós não fomos muito estudar isso. Mas lá, até onde a gente sabe, podemos estar equivocados, eles costumavam perdoar 3 vezes, na quarta não tinha mais perdão. E 7 para eles é um número infinito. É como se fosse perdoar sempre. Lá para o povo, na época que Jesus viveu. Nós temos que voltar um pouquinho, 2000 anos, né? É isso aí. Então o 7 é como se fosse perdoar sempre. Mas tem um detalhe, viu? Perdoar sim. Se defender sim. Se vingar não. Se defender sim. Não podemos também esticar o pescocinho e dizer agora, corta aí que tá tudo certo. Não é assim que funciona. Nós temos que se defender também. Tá? Defesa Jesus não condenou. A vingança ele condenou, mas defesa não. Então nós temos que analisar muito bem isso. É né? isso aí. O 7 é infinito. E agora vem um slide bem legal, hoje quando eu estava montando para a gente refletir, porque 70 vezes 7 dá 490, né? Então, nosso dia tem 24 horas, ou 1.440 minutos. Nós dormimos uma média de 8 horas, 480 minutos. Restam 16 horas para as atividades diversas, 960 minutos. Se nessas 16 horas praticarmos o perdão 490 vezes, chegaremos a uma média de 30,62. Ou seja, teremos perdoado quase 31 vezes por hora, uma vez a cada 2 minutos. E onde está o nosso pensamento nesses a cada 2 minutos? Fiquei pensando, refletindo, né? Como é que nós aproveitamos também o nosso tempo, né? Porque quando a gente está em perturbação, ou quando a nossa mente, né? A nossa mente vai trabalhando e a gente só fica pensando coisas não agradáveis. Olhando só para o pé, para o chão, né? para baixo. A gente não consegue elevar o pensamento para pensar outras coisas. Em 2 minutos estaria perdoando. Mas esse pensar, essa turbulência que acontece no nosso pensamento, ele dura todo esse tempo, essas horas aí. E daí eu faço uma reflexão também. Quantas vezes, quantas pessoas passam nos perdoando a cada 2 minutos todo dia? Eu às vezes faço essa reflexão. Bah, eu não estou fazendo isso. Mas talvez minha mãe fez. Talvez minha esposa faça. Um filho. E eu nem percebo. Nós temos que olhar os 2 lados. Né? Os 2 lados. Eu nem percebo. Nem percebo. E tudo isso vai pela questão da nossa caminhada, aquilo que as nossas escolhas, aquilo que a gente busca, o máximo de esforço que a gente tem, né? Porque essa questão do perdão em silêncio, por vezes você vai se lembrar de um fato, vai querer pedir perdão e a pessoa vai dizer que não lembra, que compreendeu, muitas vezes nem toca no assunto, porque na verdade aquilo já passou, ela compreendeu, ela perdoou. Mas nós, um tempo depois, ainda fica remoendo isso, né? Então, vamos lá. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Essa figura, até fiquei me questionando também, coloquei porque ali, se nós formos analisar, seria uma questão de autoajuda, né? Mas a reflexão que eu fiz sobre ela foi para a gente poder realmente sair do ódio, do rancor e querer mesmo pedir o perdão
porque aquela pessoa que está debaixo lá dos escombros, né? Está presa a um sentimento. A gente precisa fazer um esforço tão grande para poder auxiliar ela, né? E da mesma forma a pessoa que está lá de querer o nosso auxílio, dependendo do tipo de ofensa. Dá para olhar várias formas, pode ser nosso protetor, nosso guia, nos puxando dos escombros dos nossos sentimentos, dos aprisionamentos que nós nos fizemos muitas vezes por bobagem. Por bobagem. Por bobagem. Por favor. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhes queiram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas se ele mesmo não perdoa aos outros? Tem pessoas que a gente escuta ainda hoje, né? Eu nunca vou perdoar. Nunca, jamais e sempre são palavras complicadas para nós usar. Tomem cuidado com essas palavras aí, tá? Nunca, jamais e sempre. A psicologia fala sobre isso. Né? Eu nunca vou perdoar o fulano. E daí, Deus tem uma coisa chamada tempo. Deus tem tempo, Ele espera. Deus usa o tempo. Nós usamos a violência. Deus usa o tempo. Então esse nunca vai ter a eternidade para desmanchar esse nunca. Vai ter o infinito para desmanchar. Vai desmanchar. Porque Deus tem o tempo. Né? Então a pessoa que diz isso é uma pessoa, eu diria que é uma pessoa que ainda, e ela vive essa mágoa provavelmente virando rancor. Isso pode denotar, nós vamos ver para frente, um pouquinho para frente, doenças terríveis, somatizar isso no nosso corpo, doenças que nós não precisaríamos passar nessa encarnação talvez. Nós criamos porque nós somos teimosos em teimar, em carregar lixo dentro de nós. É a mesma coisa que eu preparo um veneno para alguém e eu tomo. Mesma coisa. Mesma coisa. Então o perdão é algo muito complicado. Se nós não fizermos, é complicado. Porque nós vamos se incomodar com alguém. E alguém vai se incomodar com nós muitas vezes por dia, às vezes. Então o perdão é necessário a gente olhar para ele. Ah, não posso perdoar. Vá, começa respeitando. Ah, não concordo com a pessoa, não precisa concordar com ela, mas não precisa dizer que ela não tem jeito. Não precisa entrar na vibração daquela situação também, né? Porque para Deus nada é impossível. Temos que nos lembrar isso. Lembra que uma vez teve um cara que matou umas crianças lá em Santa Catarina, um tempo atrás? As pessoas aqui em Garibaldi estavam querendo matar o cara, todos na vibração dele. Aquele cara precisa de prece. O que ele fez é condenável, com certeza. Mas é um irmão. Ele não precisa de mais treva. Ele precisa de amor. Ele já está cheio de treva. Mas é condenável o que ele fez. É condenável, com certeza. Mas a pessoa não. O espírito vai ser... precisa de amor. E nós não precisamos pegar aquela vibração para a nossa vida. Sintonizar com esse tipo de vibração. Doentia, malsã. Por isso que é importante a gente cuidar do nosso pensamento, estudar a doutrina, ler um livrinho de vez em quando, abrir o evangelho assim, pelo menos uma vez por dia. E depois deixar aquelas palavrinhas, como dizia a Marisa, sair do livrinho e passar para a nossa vida. Porque a leitura, ela vai transformar muito a nossa conduta, ela ajuda muito e a gente começa a perceber a questão do poder das palavras também, o quanto elas são importantes, né? Porque elas nascem no tesouro do nosso coração. É uma palavrinha só, não tem energia. Você construiu ela, muita energia. E é uma palavra, a língua pode levantar e pode derrubar uma pessoa. Ou muitas. Né?
Vamos lá? É. Você está lenta. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós já falamos sobre isso. Isso aí. Só para ver o abraço do menino com a menina? É isso aí, Ou inocência, né? Não trazem nada de mágoa assim no coração, coisa mais inspiradora. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. O perdão, na verdade, eu estou certo. Tive uma discussão com alguém, eu estou certo, não importa quem está certo. Alguém tem que abraçar. Alguém tem que fazer o primeiro passo. Ninguém está disputando quem está certo e está errado. Você não diminuir essa disputa. Eu sei mais. Ninguém sabe mais. Quem sabe mais é o Cristo. É o mais humilde de todos nós. Né? Então, alguém tem que dar um primeiro passo. Não importa se está certo ou errado. Vamos dar o primeiro passo para apaziguar. Né? É isso aí. A outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estender a mão não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Aos olhos das pessoas, para se mostrar que é uma pessoa bondosa, caridosa, amorosa. E dentro de casa é um tirano. Dentro da empresa é um tirano. Com os colegas é um tirano. Está enganando quem? Só ele. Tem perdoado? De que forma? Você tem perdoado? É fácil? De que forma? Vamos pensar. Quantas vezes hoje a gente perdoou alguém? Aquela buzinadinha no trânsito, né? Que a gente dirige aqui em Garibaldi e às vezes a gente mergulha no umbral. Porque 30 segundos parece que é 30 horas aqui em Garibaldi. A pessoa já começa a buzinar. Estou com pressa. Sai antes. Passa por cima. Compra um carro voador, sei lá. Ou muda seus sentimentos. Porque vai ter paciência de ficar numa cama no hospital refletindo sobre o nervosismo. Né? Então, respira. Está no volante, reza um Pai Nosso. Vocês já fizeram isso? Experimenta. Eu levanto cedo, quando vou para o meu trabalho, quase todos os dias, e eu rezo às vezes. Eu faço minha oração de coração, mas às vezes eu rezo, porque rezar é repetir a oração que o Cristo ensinou. Eu vou rezando sozinho, em voz alta. Alguém de fora do carro que vai me enxergar vai pensar que eu estou no telefone. Hoje tem o telefone, está no viva voz. Eu estou rezando. Se alguém buzina, eu nem escuto. E se escuto, eu mando uma energia positiva. Certo? Então, a gente precisa perdoar. E as consequências da falta de perdão: imaturidade emocional, desenvolvimento de doenças físicas e emocionais, dentre outras que são várias, né? Mas a gente fez essa pergunta anteriormente do perdão, se a gente tem perdoado. Mas quantas mágoas por não ter perdoado a gente traz? 10 anos, 12 anos, 20 anos. E a gente não conseguiu se livrar de chegar e pedir o perdão, de chegar e conversar. Ou, às vezes, é muito cômodo eu me vitimizar. É muito cômodo. Também eu sou um coitado. Então, esse desenvolvimento de doenças, hoje a gente está vendo. Doenças, cada vez mais doenças aparecendo, doenças novas. E a medicina está andando a milhão, né? Então, nós precisamos usar, e o perdão é uma forma de autoconhecimento. Quando eu respeito as pessoas, quando eu começo a fazer isso, eu crio um campo magnético, a aura que está dentro se expande, aqui é um campo magnético. Vírus, bactérias, falando de coisas materiais, tá? Entre coisas espirituais, não chegam até nós.
Mas quando tem esse campo desprovido de oração e desses sentimentos, às vezes até qualquer coisinha eu posso parar no hospital até me levar a óbito. Então é muito importante a gente começar, eu não entendo o cara, né? Não gosto do cara, não gosto da pessoa, não tem problema, não odeie, não piore isso, pare por ali. Já é um começo. Muito. E dentro dessas consequências também da falta do perdão, entra a questão da depressão, porque é o passado. A questão que eu estava falando antes dos pensamentos, o que passa em nosso pensamento, autojulgamento e várias outras situações que assim vão se acumulando, também é por questão do perdão, né? Se a gente for analisar profundamente. E então, tem um detalhe, desculpe, Tati, tem um detalhe. Qual é a pessoa que mais boicota a nós? Nós mesmos. Nós nos boicotamos. E aí a gente tem que achar alguém para pagar o pato. É fulano, é o ciclano, é meu patrão, é minha esposa. Não é? Às vezes nós precisamos parar e dizer assim, eu preciso me perdoar daquela fala, daquele momento, daquela atitude, daquela escolha, daquilo que eu fiz. É passado. Só que nosso cérebro não sabe o que é passado. Se eu fico pensando naquilo, é presente. A ciência já comprovou isso. Faz 10 anos que a Tati diz que aconteceu alguma coisa que eu estou lembrando. É presente. Para o cérebro humano é presente. Daí ele enche nós daqueles hormônios lá que faz um monte de coisa ruim. Certo? Então nós temos... E agora vamos ver outra parte, né? Só quero finalizar esse cara porque... Finaliza! Diz para tirar a pilha daquele relógio. Então, se por acaso, hoje, nessa noite, alguém despertou algum sentimento, alguma mágoa, algo que lembrou, analisa. Não deixa passar em branco, porque houve uma necessidade para isso ter vindo à tona. Então, analisa, faz as preces, as orações, pede para o guia espiritual, pede para Jesus poder iluminar, para você poder compreender e poder tomar a melhor decisão diante disso. Vamos começar a nos curar. É isso aí. Benefícios do perdão espiritualmente. O corpo agradece, melhora a saúde mental e emocional. Porque quando a gente se livra de um peso ou de alguma situação, a gente não se sente mais leve, algo que fez, algum trabalho que conseguiu concluir, a gente não sente uma leveza, a mesma forma é o perdão. Quando a gente chega até a pessoa e consegue falar, ou quando alguém chega até nós, né? A mente fica mais criativa, a gente consegue criar mais, fica mais livre, mais leve, tudo se torna mais leve, mais florido. A pessoa amadurece espiritualmente, se tornando mais resiliente e dentre outras situações. Né? Na verdade, nossas células vão mudando, elas se tornam mais jovens. Né? Dizem que quando a gente vai para o passe e a gente está em sintonia com a espiritualidade, eu não sei explicar cientificamente, que eu sou um agricultor e não sei explicar isso. Mas eu escutei um cara falar aí que sabe, mas eu vou tentar reproduzir as palavras de um agricultor. Diz que nossas células ficam todas assim, para receber aquelas energias. Os trilhões de células que estão no nosso corpo. A gente vai para o passe e está em sintonia, vai lá, se coloca, se doa, deixa entrar, deixa sair tudo que dor, tristeza, ou o máximo possível de situações que não agregam, e a gente recebe essas bênçãos. Né? Isso. Vamos lá. 70 vezes 7. Como você tem praticado o perdão na sua jornada, na sua vida, aqui na sua caminhada? Será que conseguimos contar quantas vezes Deus já perdoou as nossas ofensas? Vamos falar só dessa, tá? Não das tantas experiências físicas que tivemos. Vida nós temos uma só, tá, pessoal? A vida, o Espírito só tem uma. Agora, corpos, experiências, reencarnações, muitas. Vamos deixar assim, né? Quantas vezes será que Deus deu a chance? A reencarnação, dizia uma pessoa que me facilitou um grupo que eu estudei há muitos anos atrás. Ela dizia assim, para mim, a reencarnação é o perdão de Deus. Tem coisa melhor que tu receber ou tu conviver com uma pessoa
que tu fez o mal e tu poder ajudar essa pessoa hoje, ou ao contrário, pagar tuas contas. E às vezes é a centésima parte. Quem de nós que estivesse devendo 100 mil reais e o cara chegasse assim, ó, se tu me pagar hoje 1.000, deixamos assim, mas nós ia dar um jeito, é a nossa encarnação. Deus vai dar sempre uma chance muito grande para nós. Pá, minha cruz está grande, está pesada, eu tenho pagando a centésima parte, uma parte de 100. Né? Esse é o perdão de Deus. Temos encarnado. E os que estão aqui no mundo espiritual vão encarnar. E vão aproveitar mais o tempo que perderam. Como nós já perdemos nessa. Vamos aproveitar mais o tempo daqui para frente. Né? Né, Tatiana? Isso aí. Chegou ao último. O último. Esse então é o nosso trabalho. E essa imagem de Jesus com o planeta Terra, irradiando muita luz. A gente sabe que o momento em que nós estamos vivenciando, estamos passando, pede muita oração, pede muita vibração elevada, muito pensamento positivo, menos discussões, mais compreensões que a gente possa ter dentro, porque sempre começa dentro do núcleo familiar, que a gente possa... Dentro de nós, depois é dentro, lembra que começa aqui, né? Isso, correto. Comece de novo a frase, então, para encerrar. Faz favor. Ai, agora você foi. Tudo começa dentro de nós. Daí a pessoa mais perto que está de nós vai ter que aguentar. Não é assim, gente. Não é assim. Vamos amar mais, sorrir mais, trabalhar mais, servir mais. E deixar todas essas coisas negativas de lado. É isso que a Tatiana está falando, né? Porque não tem como a gente não se emocionar diante da situação. Para compreender mais, é estudando mais o Espiritismo. O Evangelho, segundo o Espiritismo, colocar ele em prática e estudar e ler ele todos os dias, faz com que a gente compreenda muitas dessas situações que a gente vive. Nós somos aqui imperfeitos, estamos aprendendo, não somos perfeitos, estamos todos aprendendo. Todos nós estamos pagando dívidas. E dói, claro, ver irmãos nossos perderem tudo, mas a gente sabe que não leva nada daqui tudo do que é material. É tudo aquilo que a gente conquista no nosso íntimo, né? O amor, a caridade que a gente faz, né? Aquilo que a gente espalha, o abraço. Então, não é fácil para ninguém fazer as mudanças, mas nós precisamos nos esforçar para fazer isso dentro do nosso interior. Porque quanto mais, se nós conseguirmos nos levar em pensamento, essas pessoas que estão passando, os nossos irmãos, eles vão poder sentir essas vibrações. Porque tudo aquilo que nós emanamos não fica aqui onde que nós estamos, ele se expande. E quando nós nos agrupamos assim, como a nossa casa é vista pelo alto, pela espiritualidade, como uma rosa, uma flor a desabrochar, ela vai iluminando e se unindo a tantos outros agrupamentos que têm o mesmo pensamento, que é a busca de Deus, a busca do amor. Então, que a gente possa buscar a verdadeira religião, que é o amor. Muito bem, só para nós encerrar nossa fala, vamos lembrar que todos nós estamos no mesmo barco, chamado Terra. Todos nós. Tem um cara que está no leme, chamado Jesus Cristo, né? Que está nos conduzindo para um caminho maravilhoso. Se nós quisermos agora ou depois. É nós que vamos escolher. Sabe o que nos iguala aqui na Terra? Todos nós temos intestino. Todo mundo é igual aqui. Todos nós temos um sistema gastrointestinal. Haroldo Dutra Dias fala isso. Então ninguém aqui é especial, ninguém é melhor, ninguém sabe mais. Tem pessoas que estudaram mais, que estão mais à frente no progresso moral, intelectual, né? Mas todos nós somos filhos desse Pai.
E todos nós estamos, na linguagem gaúcha, peleando. E estamos peleando hoje conosco, para ver se renasce esse homem novo, tão importante, virtuoso, para deixar esse homem velho, vicioso, desaparecer aos poucos. Gratidão enorme. Gratidão por essa noite maravilhosa, por estarmos juntos. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer nossa prece? É isso aí. Nesse momento, felizes por sabermos que somos filhos do Pai Maior e herdeiros do universo. Esse universo que cabe a cada um de nós organizar, trabalhar, modelar. Que nesse momento, nesse trabalho singelo, onde a libertação sempre se coloca na simplicidade, mas aqui o pilar central é família, é respeito, é humildade, é busca pelo Cristo. E o Cristo mesmo nos disse, onde 2 ou 3 se reunirem, em comunhão de pensamentos e sentimentos, ali eu estarei. Nesta noite estamos aqui, juntos. Mundo físico, mundo espiritual, equipe espiritual. Alguns familiares nossos também vêm, alguns amigos em espírito, ficam nos assistindo num grande telão, lá na colônia espiritual que estão, para matarem a saudade, para se fortalecerem, e para que nós nos fortaleçamos, lembramos da oração, lembramos do livro espírita, do Evangelho, lembramos de sorrir, de abraçar, lembramos que precisamos perdoar, lembramos que estamos aqui com tão pouco tempo na nossa encarnação. Vamos aproveitar mais para servir ao propósito divino que cada um veio, de se melhorar, de contribuir para a melhoria do próximo. E que um dia, todos nós, talvez Deus permita, se for útil e necessário, na esfera superior ou numa colônia, de novo nós nos reunirmos e conversarmos sobre o perdão e ampliarmos nossos conhecimentos, mas acima disso, que possamos começar a vivenciar a indulgência, o desculpar, o perdão de coração. Deus abençoe a cada um de nós, nos 2 planos da vida, abençoe as nossas buscas e nos dê força e coragem para nos libertarmos das nossas angústias. Sigamos na paz do Cristo, no amor do Cristo de Deus, e que assim seja.